Querido Padre Jocleilson, a quem está confiada esta nossa querida paróquia, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, queridos irmãos, minhas irmãs, que tiveram nesta manhã o privilégio de participar presencialmente desta Eucaristia, amados irmãos e irmãs que estão em casa rezando conosco, unidos na mesma fé, no mesmo amor e na mesma esperança. E de forma especial, queridos casais das equipes de Nossa Senhora, novos responsáveis, que estão assumindo e vivendo a sua missão. Quando nós olhamos para Jesus, uma imagem que vem sempre à minha mente é uma imagem de um iceberg. Porque quando nós olhamos para um iceberg, nós sabemos que aquilo que dele vemos acima da superfície é muito menor do que aquilo que dele existe escondido na profundeza do mar. Existe até mesmo um cálculo que os cientistas fazem para calcular a massa total do iceberg, multiplicando aquilo que se vê por uma determinada equação para chegar àquilo que não se vê. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus é sempre mais do que nós poderíamos expressar com o nosso conhecimento humano e com a nossa capacidade linguística também. E é por isso que Jesus, ele se revela através de imagens que nos ajudam a entender um pouco o que significa a pessoa dele no meio de nós e o que ele pede de nós e nos oferece. A partir da ressurreição, nós fomos contemplando nos domingos precedentes e neste também, algumas imagens que Jesus fala de si. São imagens tiradas do Antigo Testamento, mas que são em Cristo transformadas e moldadas dentro da nova estrutura de salvação que Cristo nos trouxe, pela sua doação total na cruz e pela sua ressurreição. O Antigo Testamento falava da misericórdia. O Antigo Testamento falava dos pastores de Israel. E no Antigo Testamento se falava da vinha de Israel. Jesus, ele vem mostrar que ele é a misericórdia. A misericórdia não é uma ideia que a gente prega ou difunde. A misericórdia é uma pessoa que nos encontra, que nos absorve, limpando-nos e restaurando-nos dos nossos pecados. Jesus é o pastor que cuida, que reúne, que conduz aqueles que o reconhecem, porque lhe foram dados pelo Pai como seu rebanho. Jesus é a porta pela qual se atravessa para deixar uma realidade de abandono no pecado para uma realidade de posse na graça, na esperança e no amor de Deus. E Jesus é a videira. A partir de Jesus Cristo, a videira não é mais o povo de Israel. A videira é o próprio Cristo. E o povo participa da vida de Cristo na medida em que a Ele adere e a Ele se une
mantendo-se em comunhão com Ele. Por isso nós vemos que o elemento fundamental da nossa vida não são as ações ou os trabalhos físicos, materiais que nós realizamos, mas é a nossa capacidade de construirmos e mantermos uma vida de comunhão, de unidade com Cristo, e em Cristo com todos os irmãos e irmãs que fazem parte da mesma e única vinha. Reparem que Jesus, no Evangelho, Ele fala firmemente desta necessidade de estar unido a Ele e de permanecer nele, para ser capaz de produzir os frutos que o Pai deseja. Jesus não isola ninguém. Jesus não impede ninguém de ter acesso a Ele. Mas se aquela pessoa que busca o acesso a Cristo não se mantém em comunhão, não se mantém produzindo os frutos, que é a vida nova do cristão, uma vida não marcada pela vaidade, pelo desejo de poder, de domínio, mas uma vida marcada pelo cumprimento dos mandamentos de Deus, uma vida marcada pela expressão nos gestos concretos do amor a Deus através do amor ao próximo. Se não há esses frutos, o Pai corta, o Pai poda. Jesus acolhe a todos, mas o Pai define aqueles que permanecem. Porque, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que nem todos os galhos que existem numa árvore produzem frutos. Porque nem todos os galhos que existem numa árvore estão ligados ao tronco. Alguns já romperam a sua comunhão e estão na árvore. São galhos secos, que além de atrapalhar o crescimento da árvore, não produzem os frutos que deveriam produzir. Não sejamos nós. O mais importante na vida do cristão não é simplesmente a sua capacidade de trabalhar, de criar coisas que às vezes até encantam os olhos dos outros, de construir movimentos poderosos ou pastorais muito eficazes. O essencial na vida do cristão é a sua capacidade de viver junto e em comunhão com Cristo e em Cristo com toda a igreja. A igreja são os ramos que nasceram da árvore que é Cristo, do caule que é Cristo. Cristo que se uniu à madeira da cruz do Calvário, que irrigou com seu sangue água saído do coração, esta nova árvore, o novo Israel, do qual nós fazemos parte, através do batismo. Mas não basta ser batizado, não basta ser colocado na árvore, é preciso nela permanecer. E nós sabemos que alguém está ligado a Cristo, não é pela aparência e o verniz religioso. Nós sabemos que alguém está ligado a Cristo pelos frutos que produz, para o bem da comunidade, para o bem do mundo inteiro, através da sua igreja. Não basta um ajuntamento de pessoas para ser igreja. A igreja não é um conjunto de pessoas. A igreja é Cristo.
e aqueles que se congregam em torno de Cristo, unidos a Cristo. Sem Cristo não há igreja. Por isso nós somos hoje chamados a entender este privilégio que Deus nos deu, de fazermos parte da videira, de fazermos parte da vida de Cristo, desde o nosso batismo. E o nosso compromisso de não desperdiçarmos a divina seiva do Espírito, que de Cristo chega a cada um de nós, para produzir frutos. Não somente produzir folhas vistosas, mas produzir frutos que alimentem, frutos que tragam sementes, frutos que abrem-se em novos brotos também. Por isso a palavra de Deus fala de videira, de fruto, fala de corta e de poda também. A poda é a atitude de quem ama para retirar o excesso e aquilo que impede o crescimento do seu amado, para que ele se desenvolva. Quantas podas nós sofremos de pai e mãe responsáveis e comprometidos, e por isso crescemos. Quantas pessoas crescem como árvores selvagens, sem poda e sem cuidado, que se tornam apenas hábeis para o machado. O Pai nos poda, nos limpa, nos purifica. E ser podado às vezes dói. Mas é uma dor em vista da nossa transformação, para que nós nos tornemos hábeis a sermos instrumentos de transformação também na vida dos outros, começando em nossos relacionamentos e família. Paulo foi podado por Deus no caminho de Damasco. Paulo foi limpo por Deus naqueles 3 dias de cegueira, para se tornar um ramo enxertado em Cristo. A primeira leitura fala da dificuldade da comunidade de acolher. Fala da dificuldade da comunidade e do medo de alguém que possa trazer instabilidade e mudança, e como Paulo trouxe mudança. E nós vemos ali Barnabé, que age como aquele instrumento de Deus para fazer a ponte. Como nós precisamos de Barnabés por aí afora, para ajudar a comunidade a acolher, para ajudar certas pessoas que se desgarraram a retomar a comunhão e a convivência, para ajudar aqueles ramos que parecem mortos a serem restaurados e revivificados em Cristo Jesus. E São João vai dizer que aquilo que move Paulo, ou Barnabé, é o que deveria também nos mover, que é a certeza de um amor, o amor de Deus que quer salvar a todos. O amor de um Deus que conhece o nosso coração e que nos dá a oportunidade de nos transformarmos. Hoje, na segunda leitura do ofício, bispo de Turim, na pregação lá escrita, dizia: se Cristo foi capaz de perdoar um ladrão na cruz,
não seria capaz de perdoar um cristão? Se ele foi capaz de perdoar um corpo estranho, não seria capaz de perdoar um membro do seu corpo, que somos nós? Por isso, sempre é tempo de um bom exame de consciência, de uma busca de vida nova, de confiarmos e acreditarmos que as pessoas se transformam e nós também mudamos. Hoje, celebrando a Jesus Cristo, a videira verdadeira, reparem que quem plantou esta videira foi o Pai. Ele colocou a semente da videira no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, como nos mostra bem aquele ícone. De uma cepa brotou um ramo, do ramo nasceu a flor, da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. Que nós saibamos que esta videira na terra se manifesta na igreja. Cristo é o nosso centro. Cristo é o nosso amém. Cristo é a nossa razão de sermos igreja. E esta videira que cresce na terra, desponta no céu. A videira da eternidade, aonde permanecem unidos ao Pai em Cristo, todos aqueles que o escolheram neste mundo. Quantas vezes nos nossos momentos de oração, nos recordamos com saudade dos que partiram. E esquecemos que estamos unidos, misteriosamente. A igreja triunfante, a igreja padecente em processo de purificação no purgatório, e a igreja militante que caminha na terra. Somos uma única videira que está na terra e que desabrocha totalmente e plenamente no céu. E o altar faz esta ligação do céu e a terra, porque o altar é Cristo. Ele é o altar. Ele é o sacerdote e o cordeiro, numa só realidade. Que esta certeza, meu irmão e minha irmã, nos anime a buscarmos permanecer em Cristo, através da sua igreja. Ninguém permanece em Cristo se isolando da comunidade, fora da vida da comunidade. Que possamos construir cada dia mais uma comunidade na família e na igreja, que seja capaz de produzir os bons frutos, de obediência aos mandamentos e de amor a Deus e ao próximo, que expressam o fruto da vida nova em Cristo que nós recebemos no batismo e devemos viver no nosso dia a dia.